Olá, olá pessoal, esperando a Samira. Oi Samira, tudo bem? Oi, tudo. Que bom Deixa te eu ver. Obrigada pelo posicionar a convite câmera. mais uma vez. Também vou posicionar aqui. Acho que fica bom mais distante, né? Assim. É que como eu estou embaixo, aí Sim, a faz, câmera corta um pouco. faz Tem diferença, isso? né? A gente vai ficar sem testa. Tem que, tem que ir para as alturas. Tá, acho O que ficou pessoal bom. já deve estar chegando, né? Tá, deixa eu ver. Sim. Vamos lá. Eita, Então, calor aí. Tá. Aqui tá Tá, friozinho. tá mais fresquinho que semana passada, retrasada, né? Aos pouquinhos tá mais fresquinho, mas dentro de casa, bem tranquilo ficar de regatinha. Para quem não sabe, eu estou falando de Florianópolis, Santa Catarina. Samira fala de Hum. Portugal. Qual que é a cidade mesmo? É, Leiria. Leiria. Leiria, né? Leiria. 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 É. Eu lembro uma vez que eu li um livro de literatura portuguesa e se passava nessa cidade, mas era na época medieval. Eu lembro dessa cidade. Ah, É. aqui eles têm, eu não sei, eu não lembro qual é o mês, tem uma feira medieval aqui, É? Ai, que onde o legal. pessoal sai vestido. Aqui pertinho de casa, daqui da sacada Sim. de casa eu consigo ver, tem um castelo, vejo o castelo. Ai, que legal. Muito bom. É, a gente não. Coisas que a gente não vê no Brasil, né? As Não, construções tão antigas, né? essa parte histórica, né? A gente não tem tanto e o É. pouco que a gente tem não aprendeu a valorizar, né? Se eu não estou enganada, a cidade aqui é mais velha que o Brasil. Ah, deve Não é, ser. mas é por aí, é por É, aí. deve ser mesmo. Né? Então, vamos lá. Para quem está chegando Vamos. agora, então, meu nome é Mônica. Eu falo sobre constelação familiar no YouTube, no Instagram. E a Samira, nós nos conhecemos no Instituto IP Roxo, né? E aí, então, a partir disso, nos tornamos amigas. E ela me convidou para fazer essa live com vocês. Obrigada, Samira. Que bom. Eu sou Samira, hoje atuo em Portugal e também tenho produzido material para o Instagram. Me enrolei mais, Instagram. E, né, e para mim é um prazer estar aqui com a Mônica conversando sobre isso, alguém que eu considero assim, com uma leveza, né, Obrigada. para Que falar de bom. assuntos tão pesados, né? Sim, sim. Então, eu vejo assim, eu sinto uma leveza na Bom. tua fala, no teu conduzir, Mônica. Isso é muito gostoso. Sim, que bom, que bom. E a gente aprende junto, aprendo muito com você também. E a ideia, eu acho que é essa, né, Samira? A gente poder levar uma palavra amiga, né, para as pessoas que estão próximas, que podem nos assistir, podem contribuir com um pensamento aqui que a gente tem. E aí, então, a Sim. nossa ideia de hoje é falar um pouco sobre a postura sistêmica, né, no olhar da constelação familiar. A gente fala muito sobre postura sistêmica. Eu falo, acho que você vai concordar comigo que a gente não precisa sair constelando uma vez por semana, todo mês, todo dia. Não é possível. Uhum. A gente precisa, na verdade, é modificar uma postura, a forma como eu me relaciono com as pessoas, principalmente com as pessoas da minha família, né? Então é isso que se trata a postura E sistêmica. lembrando e citando nossos mestres, né, nossos Aham, formadores, sim, eles sempre nos ensinaram muito e trabalharam, né? O Interroche sempre foca nisso, né? Desenvolver uma postura no aluno. É sim, muito além de uma técnica, é muito além né, de uma forma de terapia, é a sim. postura com que a gente vai ter frente à vida, frente às situações. As E eu dificuldades, vejo assim, né? é, de fato, né, trilhar Uhum, esse caminho das constelações sistêmicas é sim, isso, é essa postura de como eu olho para a vida. sim.
E também para a morte, né? Não para a só para a morte. vida, mas Sim, para esses dois polos, sim. né? E então, trazendo isso, a gente também vai falar sobre uma consciência do agora. A gente vai tentar, então, alinhar esses dois temas que, na verdade, eles se conversam e eles se alinham muito bem, né, Samira? Essa Sim, postura sistêmica de como olhar para a vida, como olhar para a morte e, então, como eu olho para o agora, né? Como eu me relaciono com esse agora. Às vezes, as pessoas elas estão muito no passado ou muito no futuro, né? O que causa ansiedade, o que causa depressão. E se a gente se der conta, então, que o que a gente mais precisa, ainda mais nesse momento de quarentena, de incertezas, um momento histórico muito diferente que a gente é realmente somente há séculos atrás que se passou por isso, né? Por exemplo, na guerra ou em outras epidemias, e agora estamos vivenciando isso. Então, a gente não tem uma memória de como se comportar nisso, né? Mas a gente tem, se a gente parar para pensar, a gente tem muito mais recursos do que há 100 anos atrás, do que há 200 anos atrás, né? Os estudos avançaram bastante, a forma de sim, produção de alimentação, de distribuição dessa comida. Então, assim, ninguém vai. Os supermercados estão cheios, né? Claro que tem pessoas que a gente sabe que podem estar passando necessidade nesse momento, e aí vai de cada um de poder fazer um pouquinho mais para poder ajudar essas pessoas também, né? Mas, de uma forma geral, eu acredito, eu vejo dessa forma, Samira, me corrija se você pensa diferente, ou, né? Eu penso assim que ainda assim poderia ser pior, sabe? Esse momento. Poderia ser sim, um momento de sem abastecimento de comida, um momento de muito mais de violência, né? As pessoas desesperadas, saqueando casas, enfim. Então, na medida do possível, nós estamos seguros, né? Dentro de casa, agora na época da quarentena, fazendo a nossa parte, é, né? É possível fazer essa parte. é. Mas eu vejo o que causa uma angústia muito grande nas pessoas, porque, de fato, o Brasil não tem esse registro recente. O Brasil nunca Sim. passou por uma guerra, nunca Uhum. passou por. Porque uma coisa é uma situação econômica de uma Sim. região ou de uma determinada população que Sim. realmente tem escassez de comida, como a gente tem essas situações no Brasil. Outra coisa é o país em si não ter para abastecer, realmente uma Sim. escassez como se vive em um período de uma guerra, por exemplo. Não tem, por mais que as pessoas tenham dinheiro para comprar, não Sim. existe um alimento, não existe os Sim. recursos. Sim. E hoje a gente vive, né, Mônica, na época mais segura, mais próspera, mais tudo que Uhum. a humanidade Já tem, teve. né, tá na história, que Uhum, já até o teve. momento. Uhum, É, e eu penso muito, Mônica, às vezes o que desperta às vezes nas pessoas esse pânico e esse desespero, que muitas pessoas carregam essa memória transgeracional sim. dos seus antepassados que viveram em outros países, por exemplo, Aham, Europa, os italianos, alemães, aham, portugueses, espanhóis, que passaram por períodos de guerra. sim. Então, de alguma forma, essa situação de uma pequena ou grande restrição, enfim, depende do olhar de cada um, me Sim, aciona essas memórias dentro de mim e eu entro num outro lugar, eu sim, saio desse agora, eu sim. saio dessa presença e eu aciono outras Aham, informações. sim. E nem eu mesma sei explicar Uhum. o que acontece. E aí as É, pessoas são gatilhos que, aham, enfim, muitos aham, aí, né, estão desenvolvendo transtorno de ansiedade, passa de uma ansiedade sim. passageira com a situação, passa de um estado depressivo para, de fato, uma depressão, Tá. né? Então, tem muita gente realmente tendo uma descompensação emocional nessa situação, né? E muitas Sim. vezes essas pessoas estão entrando indo para esse lugar, né? Acionando essas memórias transgeracionais do caos, da escassez, da fome, essas que Sim. têm essa necessidade de acumular muita comida em casa, né? Sim, sim, exato. Então nós aprendemos, né, com essa questão da constelação familiar, né, que a gente traz na nossa
genética, na nossa biologia, no nosso corpo, não só a informação do cabelo, da cor do olho, mas também as emoções que os nossos antepassados vivenciaram, né? E uma dessas emoções, como a Samira está falando, então pode ter sido o medo, né? O medo de não ter o que comer amanhã, de não ter o que comer, de dar de comer para sua família, não ter como comprar, né, o alimento, ou ter ou produzir o alimento, o medo da guerra, o medo de ser massacrado, de ser exterminado, uma família, um vilarejo todo, né? Então, muitos nossos antepassados passaram por isso, dos negros e índios também foram exterminados, foram tirados do seu lar, né? Então, nós temos ainda muito resquício ainda desses nossos ancestrais, né? Então, pode ser, como a Samira falou, pode ser que isso seja um gatilho para esse momento, que se a gente for parar para pensar, é um momento, entre aspas, controlado, né, de uma certa forma, pelo governo, pelas autoridades, existe comida, existe uma civilização ainda, as coisas estão funcionando, pelo menos nesse exato momento que a gente está falando, hoje é dia 3 de abril, né, de 2020, então quando a gente consegue se focar no agora, a gente não tem assim, a gente não tem controle nenhum sobre o que está acontecendo, essa pandemia, né? O vírus, a forma como ela é transferida, como ela passa de uma pessoa para outra, isso a gente não tem controle, a gente não tem como saber quem está contaminado ou não, a gente não tem controle sobre as medidas do governo, se ele faz X, Y, Z é ruim, se ele fizer o outro X, Y, Z também vai ser ruim. Então a gente não tem controle de nada, né? A gente tem um controlezinho, só um bem pequenininho, que é do nosso tamanho. Eu, Mônica, esse meu controle é bem pequeno mesmo, que é eu posso escolher, por exemplo, ligar a televisão ou desligar a televisão. Esse é as notícias que eu quero, o tipo de informação que chega para mim. Eu posso escolher também os meus pensamentos, né? Eu posso me preocupar com algo que não está no meu controle, e aí às vezes pode ser que eu até esqueça de me cuidar, de me prevenir, por exemplo, pessoas que estão muito preocupadas com o Covid-19, mas elas vão para a rua na hora de ir no mercado, numa farmácia, elas vão de qualquer jeito. Então, agora as informações estão chegando, a gente sabe que a gente pode usar uma máscara caseira mesmo, a gente pode fazer isso, a gente pode lavar bem as mãos, que isso também é uma coisa que era feita de uma forma qualquer antes. Então, isso bem pouquinho, bem pequenininho, está ao nosso controle. Isso a gente pode fazer. Então, às vezes, as pessoas ficam muito distraídas, né? Muito preocupadas com coisas muito grandiosas, xingando o presidente, o governador, o ministro, o presidente do outro país. Xingando nas redes sociais. Isso, assim, elas estão ocupadíssimas com algo que realmente não está no controle dela, mas aí o básico, que é lavar bem as mãos e usar uma máscara, ou ficar em casa e conseguir trabalhar, perceber os seus pensamentos. Será que isso as pessoas estão conseguindo fazer? Será que isso elas se atentam, elas se percebem em fazer isso que está ao alcance? E aí eu acho que essas pessoas que não estão conseguindo, talvez seja esse caso que a Samira falou, elas estão muito mais identificadas com algo que passou pelos nossos ancestrais, os ancestrais dessas pessoas, e aí esse medo chega até elas de uma forma que ela ainda nem consegue perceber o que é dela e o que de fato é ainda, eu não digo uma fantasia ou uma imaginação, mas é algo do passado que já aconteceu, mas que não é tão presente assim, mas as pessoas elas potencializam isso, né, Samira? Isso acontece bastante. Uma outra possibilidade, Mônica, desse movimento é a própria fuga, o mecanismo de defesa de fuga. Sim, porque sim. Enquanto eu estou aí brigando ou lendo algumas coisas na internet, em redes sociais, e aquilo começa a bater boca ali nas redes sociais, um defende uma coisa, outro defende outra. Então, isso também é uma distração. Sim. E essa distração, né, na maioria das vezes também, tem essa função de tirar o nosso foco e de tirar nós do agora. Isso. Porque ótimo. Enquanto eu estou nesse movimento que eu não tenho controle, eu estou fugindo do quê? De olhar para do meu real sentimento. Porque às vezes eu estou ali brigando com alguém, discutindo na rede social, e na verdade eu estou com uma raiva aqui dentro que eu não estou olhando para essa raiva. Eu não estou olhando para ela. Os nossos medos mais profundos, né?
E eu não estou falando aqui como especialista, eu estou falando como uma Mônica bem real, bem humilde. Eu estou encarando os meus medos mais profundos. Eles estão chegando. E antes eu estava tão distraída, ocupada, deixava eles, depois eu falo, depois eu vejo isso, agora não, sabe? E agora Aham. não tem mais como, é isso, é o que tem para hoje. E o que, que a gente pode falar sobre isso? Que à medida que esses pensamentos difíceis, pode ser um trauma da sua infância, uma memória difícil, algo que aconteceu, que você não tem como lidar muito bem com isso, eu posso dizer que se está chegando hoje para você, ou nesse momento, nessa época da quarentena, é porque você tem recursos. Agora você tem recursos. Você consegue lidar com isso. Não chegou antes porque antes você não conseguia. Então, quem sabe esse momento de silêncio, de introspecção, de não ter tantos afazeres, eu vejo como uma oportunidade. Eu estou vendo isso para mim. Para mim é uma grande oportunidade para eu olhar para isso de frente, né? Não deixar mais a sujeira embaixo do tapete. Tem coisas que sim que eu preciso olhar, que eu preciso me melhorar, que eu preciso até perdoar, que eu preciso dizer, ok, passou, né? E agora então é o momento disso. E aí, tem que ter coragem, né? Não é fácil. Muita, Vou arrumar aqui muita a coragem. iluminação. Tem que ter muita coragem para encarar isso, né? Só que muitas vezes é muito mais fácil, né, a gente entrar nesse lugar que a gente diz, né, Mônica, na teoria, pensa no lugar da Sim, criança queixosa, da sim. criança que reivindica, seja do governo, seja do mundo como um todo, Dos seja pais. reivindica, às vezes até dos pais, até de uma divindade, né? Por Aham, que Deus vai sim, fazer isso? Enfim, sim. essa criança que entra nesse lugar de reivindicação, Uhum. e, na verdade, o que está ali é um adulto que precisa olhar para essa situação e ver o que então, verdade, a gente está vivendo uma situação que não temos controle, é uma situação que de um certo nível, tem um certo controle epidemiológico, mas isso a gente não tem garantia, ninguém tem essa garantia de que a coisa não vai se tornar um caos maior Uhum. ainda, Sim. ou que vai passar logo. A Aham. gente ninguém tem essa informação. O quando vai Então a gente passar, né? acaba o quando vai passar. Uhum. Então, realmente é algo que não é funcional pensar hoje, não é Sim. prático, não vai nos levar a nenhum resultado eu ficar nessa cogitação, nessas coisas que de fato eu não tenho controle. Não me Sim. leva a solucionar nada. Isso só faz eu me desconectar de mim, do meu eu verdadeiro, Uhum. e Uhum. me levar cada vez mais para sentimentos de angústia, conflituosos, ficar e É. não ver uma saída, É. né? Eu fico ali perdida no caos e não vejo uma saída. Eu acho que então um grande convite que a gente pode fazer, né, para as pessoas que estão nos assistindo e que vão ver o vídeo depois, é um convite para o agora, né? E aí a gente precisa saber o que que é esse agora. E a gente precisa então entender que existe uma grande diferença entre pensamento e consciência. Existe um eu dentro aqui que ele pensa, ele argumenta, ele justifica, ele rotula, ele ele ama, ele gosta, ele desgosta, é muito, ele faz tudo isso, né? E além desse serzinho que está aqui dentro da gente, existe uma consciência maior, né? Então, o pensamento, ele tá toda hora ali, ele é um pensamento, sabe, randômico, ele tá sempre toda hora vai e volta, às vezes a gente fica reclamando dentro da gente mesmo sobre coisas, situações. Então, acho que a grande sacada hoje, o que que a gente pode fazer? É esse pensamento negativo ou talvez você nem perceba que ele é um pensamento negativo, mas ele é útil para você hoje, agora, na situação que você está em casa, com filhos, com trabalho, com um monte de tarefas domésticas para fazer, né? Ficar pensando, daqui uma semana, daqui um mês, daqui a 3 meses.
ficar pensando em algo que nem aconteceu ainda, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, sabe? Assim, mas de uma forma, às vezes, para se justificar ou para reclamar mesmo. Então, esse pensamento é útil? Não, ele não é útil, ele te tira do estado de presença. Né? E quando a gente está num estado de presença, agora estou falando com Samira, agora eu vou tomar água, agora eu vou lavar as minhas mãos. Então, quando eu estou presente, não existe nada que me tire do meu estado de calma, de paz, de serenidade. Né? Por exemplo, a gente pode também linkar isso, por exemplo, quando a gente faz atividade física. Quando você realmente está se dedicando àquela atividade física. Por exemplo, há 2 dias atrás eu estava pulando corda. E aí eu estava assim, muito ocupada, pensando contando quantos pulinhos eu estava dando. Eu não conseguia, me coordenando também, né? Precisa de uma coordenação motora. Então, naquele momento, eu não conseguia me preocupar. Será que o Covid vai acabar? Será que eu estou contaminada? Será que a minha mãe vai morrer? Será que eu vou ter comida? Será que eu vou poder ir no supermercado semana que vem? Naquele momento que eu estava fazendo só aquela atividade, era só aquela atividade. Então, por isso que o movimento, né, esse movimento de uma atividade física é muito importante, porque ela nos condiciona totalmente no agora, né? E eu queria dar um exemplo. Isso não significa que a gente está sendo inconsequente de não pensar no futuro. Sim, São sim, coisas perfeito. totalmente diferentes. Sim, mas eu posso fazer aquilo que está ao meu alcance agora, que é cuidar do meu corpo, né? Cuidar da minha casa, do meu trabalho, realmente fazer algo. E quando chegar a hora, daqui a uma semana, 2 semanas, 3 meses, um ano, que as coisas que eu estou me programando para fazer, o que eu acho que deveria ser feito, aí realmente eu vou estar lá presente naquele momento, né? E aí eu queria fazer assim, dar mais um exemplo. Eu queria perguntar para a Samira. Samira, você já se preparou para algum momento? Você até ficou nervosa para uma situação na tua vida e você ficou assim, até se preparou e se cuidou e, enfim, deu o teu melhor. Mas quando chegou a hora da situação, realmente você viu que não era nada daquilo? Não era tão assim, não me preocupei à toa. Eu não estou minimizando a questão do Covid-19, do quanto que a gente tem que se cuidar, como a Samira falou. Não é isso. Sim, mas não é isso. É no sentido de por que que eu estou por que que eu estou acabando com os meus nervos, né? Com o meu estado nervoso aqui, pensando em algo que não aconteceu e que se e quando acontecer, talvez nem aconteça, mas quando acontecer, vai ser um outro momento e eu vou ter os recursos até lá, né, para lidar com essa situação. Algo que aconteceu bem prático assim foi com o meu TCC na faculdade. Sim, né? Foi Quem nunca passou por isso? Bem extenso. Uhum. E eu salvei na época, né? CD, que na época era CD, em CD, mandei para e-mail, botei em pendrive, tudo que tinha de backup para eu me assegurar, eu fiz. E chegou no dia da apresentação, não abriu nem nada, abriu Sério? Todos em branco, todos. Uma das professoras da banca teve dor de barriga. A de professora? Que ela ficou. E aí, na hora, eu olhei para aquilo tudo. Eu já tinha assistido algumas bancas, eu olhei para aquilo tudo e eu disse: caramba, eu passei tanto tempo montando essa apresentação, eu passei tantos meses em cima desse conteúdo, eu sei esse conteúdo, e foi tão difícil chegar hoje aqui, então eu ainda vou protelar isso para mais uma semana ou duas, porque meu professor sugeriu reagendar, meu orientador. Sim. E eu pensei: caramba. Aí nisso eu lembrei de um rascunho que eu tinha dentro da minha mochila. Passei a mão naquele rascunho multicolorido e eu disse: não, professor, eu vou apresentar. Uau! Ele tem certeza? Eu disse: tenho. Porque naquela hora eu me dei conta disso. Eu não quero passar mais uma semana me ocupando com isso. Sim, é algo nervosa, que eu ansiosa. é meu, eu que produzi.
Sim. eu vou fazer do jeito que dá. Tá. Eu, tipo, pensei, para passar vai dar. E eu tirei Aham. 9,8, porque eles tiraram Uau. 2 décimos porque não tinha os recursos audiovisuais. Aham. Mas, enfim, Sim. e foi muito gostoso. E depois da apresentação veio Sim. exatamente essa sensação. Teve todo esse processo, mas veio essa, Sim. essa sensação, né? Tipo, teve tanta preocupação de salvar em Sim. tudo quanto foi lugar. E Que chegou ótimo. aqui e eu dei conta, né? Afinal, era eu que tinha produzido, né? Sim, exato. Aquele E acho conteúdo, mas que muitas vezes acontece isso, né? isso que você falou é ótimo. Então, primeiro, parabéns, né, por essa situação. Com Sim, certeza te deu muito mais experiência de vida para saber que tudo tem um jeito, tudo tem uma forma de dar. E que às vezes, quem sim. sabe, se você tivesse aqueles recursos lá tecnológicos, talvez você ficasse tão apegada, meio que lendo ali e tal, e não daria muito de si, né? Então era isso que eu queria Beleza. falar. Às vezes a gente tem bengalas, às vezes não, sempre e quase, quase todos os dias. Então nós temos uma bengala. Se tal coisa acontecer um dia, eu vou ser feliz. Se tal coisa, não sei o que, se tal, né, eu vou ser rica, eu vou ter saúde e tal. Então isso são bengalas. Então realmente não é para qualquer um, precisa de um esforço, precisa de uma consciência, precisa de autoconhecimento, né? Conseguir largar essas bengalas e a gente dar esse primeiro passo sem a bengala. E depois a gente vai conseguir dar mais um, e daí mais um, e mais um, né? Porque, e é interessante, Mônica, porque às vezes as pessoas, eu lembro aqui, assim, recém-formada em psicologia, né, Aham, revolucionária, né, a gente quer salvar o mundo, e aí e total inexperiência ainda, né, isso há 15, 16 anos atrás, total inexperiência, quando ouvia essas coisas de, você tem que estar no presente, você não pode estar, que isso a faculdade não ensina, tá? Isso a aham, gente não lê no livro de psicologia da faculdade. sim, Então, assim, não, você não pode ficar se ocupando do passado, você não pode ficar, você tem que estar presente agora. Isso é frasezinha de autoajuda. O que funciona não é isso não funciona, isso é irresponsabilidade, isso é inconsequência, né? aham, A inexperiência aqui. sim, E por isso que hoje, quando eu falo disso, eu gosto de ressaltar para as pessoas e quando a gente ressalta isso, a importância de cuidar com os tipos de pensamento que tem e tudo mais, a gente está falando que não é de uma mágica, não é de um ir para frente do espelho e dizer eu sou linda, maravilhosa, então o pensamento positivo vai funcionar. tá, Né? Isso a isso gente aí. está falando de um movimento de uma pessoa que já vem Uhum, procurando o autoconhecimento, ela se conhece, sim, ela sabe, então ela já está em contato com ela mesma, ela já silenciou aqui dentro. uhum, Então isso não é mais uma. Então, como eu diz, deixa a vida me levar. Não, aham, não, não dá para não ser dá, só deixa a vida me levar. aham, Não é sim, nesse sentido que a gente fala. É uhum, um deixa a vida me levar porque eu estou com bases seguras. Então, eu posso caminhar um pouco mais. Eu posso soltar um pouquinho mais o controle. Por exemplo, se a gente pensar aqui numa analogia com o carro, né? Se a gente está num carro, vamos dizer, um Fiat Uno, um carro simples, né? Um carro bem sim, básico, com nenhum recurso. A gente está andando nesse carro. Mas se a gente está andando, como aqui na Europa tem o Tesla, por exemplo, é um carro que ele dirige sozinho, não precisa. aham, Claro, ele não pode andar sozinho, porque ainda a lei não permite, o motorista tem que estar dentro do carro, mas pode programar o carro para ele fazer o trajeto todo sozinho, ele faz o tá, trajeto todo sozinho. Então, claro, se eu estou num Fiat Uno básico, 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 né? Eu não posso relaxar nada. sim, Porque eu não tenho ali, eu não tenho segurança. De fato, se eu tirar a mão do volante, a qualquer momento o carro pode. sim, Se eu vai, estou num carro com um pouco mais de tecnologia, que me garante esse recurso, me garante essa segurança, eu posso, inclusive, eu permaneço ali atenta, presente, eu permaneço ali, né? Eu sim, permaneço ali, mas eu posso soltar um pouquinho mais o controle. controle, E aí seria, uhum, eu deixo o carro me levar um pouquinho, aham, mas isso não significa que eu não estou ali no controle.
Perfeito. E essa é a sacada do agora, né? Porque se eu Sim. estou ali, qualquer momento que der uma pane, eu estou ali para retomar o Sim. controle Sim. presente. E Sim. quando a gente não está presente, e às vezes a Uhum. gente faz isso, né? Sim, Eu sim. estou nesse carro, então eu relaxo. Mas acontece uma falha tecnológica. E Uhum. aí eu não sei se eu não estou presente, se eu estou Sim. olhando a paisagem, eu posso sofrer um acidente nesse momento por não estar presente. Então, É. que a gente tenha essa consciência de que é um caminho, mas é um caminho, né, Mônica? Maravilhoso de seguir, né? E é um Muito caminho que a gente vai bom. aprendendo todo dia, né? Todo dia Todos os dias. um Precisa de uma aprendizado novo. prática, né? É. Eu, por É. exemplo, eu já havia estudado esse livro, O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Eu estou fazendo aqui alguns áudios, né? Mando para algumas pessoas, coloco no YouTube também. Mas no dia a dia, né, com a correria, trabalho, volto para casa, tenho as suas atividades, eu eu esqueci, eu esqueci desse livro. E aí, no primeiro e segundo dia que eu comecei a ficar em casa e eu me dei conta que eu ia ficar em casa sozinha, moro sozinha, né, que eu ia não ver, que eu não veria mais as pessoas por um bom tempo e um tempo indeterminado, que isso deixa a gente um pouco insegura. Foi incrível que ali, naquele momento, eu lembrei do livro, que o livro ele nos diz, né? Falei para ti antes, o agora, ele dura 3 segundos. Então vamos lá. Um, 1, 2, dois, 3. três. Não me falta nada em 3 segundos. Então, se você pensar de 3 em 3 segundos, de agora em agora, você vai vivendo, você vai passando o seu dia, e amanhã, e mais um dia, e depois mais outro, né? Assim a gente consegue manter a nossa serenidade, né? Para quem está muito ansioso, pensando, o que vai ser da minha vida, o que vai acontecer. Sim, tem coisas muito difíceis acontecendo para muitas pessoas. E se você é uma pessoa afortunada, que você está em casa, que você. Olha quantas pessoas que estão trabalhando para a gente poder estar em casa. Eu tenho energia elétrica, eu tenho internet, eu abro a geladeira, eu tenho que comer, tenho água para tomar, eu abro, né? Eu tenho tudo, as funções mais básicas para eu estar viva, elas estão sendo atendidas. Então, olhe para a sua realidade, para o seu momento. Não importa se é rico, se é pobre, se está empregado, desempregado, se, né, se você está nos escutando, você está vivo, viva. E isso é algo para ser celebrado. Então, inspire, perceba a sua respiração, perceba o seu corpo e veja que você tem recursos para toda e qualquer eventualidade que chegar na sua vida. Você vai dar conta. É possível, Sim. né? E é muitas vezes, Amanda, exatamente essa dificuldade que as pessoas têm de estar no agora é o que impossibilita elas de então tomar uma decisão ou de sair desse lugar. Né? Por exemplo, uma situação, um erro de trabalho. Eu fiz algo no trabalho, enfim, não entreguei um projeto ou me equivoquei em alguma coisa. E aí eu fico naquele movimento todo de preocupação. Sim. Né? O que vão pensar de mim, meus Já colegas, fiz isso várias vezes. o chefe, eu fico nesse lugar e esse lugar é o lugar do ego. Perfeito. É o lugar do ego. Uhum. E aí eu estou preocupada com o meu ego. Uhum. O E que os outros vão pensar ou achar de mim, né? E isso vai trazer alguma solução? Não vai. Nenhuma. Agora, quando eu faço um movimento que, de fato, eu dou um passo para trás, me coloco em presença e digo assim, verdade, eu errei. Se a gente parar para pensar, por mais que eles estejam exagerando nos julgamentos, nos comentários, o fato é, eu cometi um erro. E eu preciso olhar, esse erro é meu. Uhum. Mas a gente tende, para não encontrar, para não
se responsabilizar por esse erro, eu fico, porque eles agora estão me massacrando, porque eles estão falando mal de mim, eu fico lá atrás. Justificando, né? Justificando. E eu fico ali no limbo e eu não saio daquilo. Então, o meu movimento precisa ser, agora, de fato, eu errei, Mônica. De fato, eu não estou apta para executar esse projeto, essa tarefa. Não estou. Quando eu admito isso, quando eu aceito isso, então eu abro a possibilidade para, ou então eu vou buscar ajuda, vou buscar me aprimorar, eu vou me qualificar, eu vou pedir ajuda, vou dizer, então eu fico só com essa parte do projeto e faço essa. Ou seja, isso me move. Então, essa é a importância de eu olhar para o que aconteceu de fato, né? Que a gente aprende muito nas constelações, né? Olhar para o fenômeno. O que aconteceu de fato. E se eu ficar no porquê, no porquê não vai resolver. E não vai mudar, né? E também não vai mudar. Se você souber o porquê da sua angústia, do seu medo, da sua insegurança, você quer saber o porquê, mas digamos que acontece algo, então agora você entendeu, você sabe o porquê, mas isso muda algum fato do passado? Não muda, né? Então, o que a gente pode fazer a partir de agora? A partir do que... O Berto costuma dizer, né? Quem quer saber o porquê, não quer mudar. Sim, está muito apegado ali, então, a respostas, mas não a mudança de um status quo, digamos assim, né? Ele quer achar culpados ou colocar a inocência, dar a inocência para alguém, né? Inocentar alguém, mas não de fato a mudança. Às vezes, Mônica, eu faço umas reflexões assim. De fato, a gente que é terapeuta, que é constelador, a gente precisa, ou seja, às vezes médicos também e tudo mais, profissionais que trabalham de alguma forma no auxílio, né? Sim, a gente precisa estudar o porquê, para a gente entender aquela doença, aquele sintoma, como a pessoa chegou naquela condição. Nós precisamos, a nível de estudo, de mapeamento, de como a gente precisa saber. Perfeito. Mas o paciente, esse porquê para ele não vai levá-lo para ação. E eu vejo assim que muitas abordagens, muitos dos trabalhos dentro da psicologia vão nesse viés de ficar só procurando o porquê, e o paciente fica ali e não sai, ele fica paralisado. E eu tenho me dado conta disso ultimamente. Ou até nas constelações, quando as pessoas começam, elas querem estudar, elas querem saber, mas por quê? Por que isso? O que era? Tá, virado para lá era isso. Mas por que ela olhou para o chão? Por que ela chorou? Por que ela deitou? Por que... Né? Então, quando a pessoa entra nesse movimento da voz, da lugar, da amplificar esse pensamento, ela perde tudo que ela acabou de ver, tudo que ela acabou de acessar num outro nível. Vai embora. Porque, de fato, eu preciso identificar, sei lá, perdi minha mãe. Eu ficar muito nas causas do porquê que minha mãe veio falecer, foi negligência médica, foi isso. Isso tem um lugar também, é importante olhar. Mas se eu ficar nisso e ficar e passar uma vida, eu não acesso a real necessidade que eu tenho de entrar em contato com a perda que, de fato, ela faleceu. É para isso que eu preciso olhar, e como vai ser agora. E não vai trazer ela de volta também, né? Não vai solucionar. Samira, então, para a gente fechar, vamos tentar olhar para algo que às vezes foi bem difícil para nós e para os nossos. Queria te convidar, então, para fazer aquela meditação. O que você acha? Então, a gente propôs hoje, além de falar, que a gente possa fazer um exercício de olhar para algo
e que a gente possa exercitar esse ficar no agora, né? Sim, sim. Ótimo. Então, vocês que estão acompanhando, queria que vocês, quem fica se sentir confortável, fechasse os olhos, respire bem fundo, preste atenção no ar que você está inspirando, que geralmente ele tem uma temperatura mais baixa, ele é mais geladinho. Quando você expirar, ele está numa temperatura mais alta. Perceba isso, a diferença da temperatura do ar que entra, do ar que sai. Está tomando consciência do seu corpo, se você está deitado, recostado em algum lugar. Perceba suas costas, aonde o seu corpo está apoiado. E coloque as mãos no seu coração. Eu pediria que então você visualize na sua frente seus pais, atrás dos seus pais, seus avós, depois seus bisavós, seus trisavós, seus tetravós. Contemple eles. Contemple esses seus familiares. E olhe a abundância que tem ali. Dali veio a vida. Olhe para eles e diga em seu coração: eu vejo vocês. As dores, as dificuldades que vocês enfrentaram. Alguns passaram por guerra, outros por destinos trágicos, outros também por pandemia. Contemple isso tudo e diga a eles: deixe o destino de vocês com vocês, do jeito que foi, e me libera para eu viver o que é meu e do meu tempo, com a força de vocês, em honra a tudo que viveram e a vida que chegou até mim através de vocês. Porque deu certo. Eu estou aqui. Eu vou fazer algo de bom com a minha vida. Faça uma leve reverência a todos e vire de costas. Atrás de vocês permanecem todos. Tome deles toda a força que vem deles, porque eles passaram por coisas difíceis, mas a vida seguiu e você está aí. Então tome essa força deles e olhe para frente. À sua frente está o seu futuro. Olhe para ele com respeito e aberto para tomá-lo do jeito que é. E diga a ele: eu me entrego ao que você tem para mim e me alegro, porque eu estou vivo.
lindo! Não tem como Estamos vivos. como se emocionar, né, com essa última fala. Estamos vivos. E porque nossos ancestrais nos deram uma oportunidade incrível. Para que essa oportunidade E não tenha sido em vão. Né? outro dia, na live com a Maria Inês, lá do Instituto Maria Inês, citou algo que a Soninha falou sobre o que a gente quer deixar para as próximas gerações. E isso é o que eu vou fazer com esse futuro que eu olhei agora. Eu vou olhar para esse futuro e vou deixar o quê? Um legado de memoração, de enredamento, de disputas, de egos, ou eu vou aproveitar esse futuro e vou deixar, que é o que a Sônia disse, é um momento de deixar um legado de reverência, de força, de resistência. O que vamos deixar para as próximas gerações? O pânico, a discórdia, a falta de cooperação entre as pessoas? Ou o que nós vamos deixar de legado desse momento que a gente está passando? Insegurança? Desespero? Pavor? Ou é o momento de deixar que segurança é possível passar isso? E essa é uma escolha, né? Que a gente pode fazer a cada dia. Não é um dia a gente vai escolher isso. Todo dia, cada pensamento que passa pela gente é uma oportunidade para a gente escolher, né? Algo útil ou inútil. Samira, eu preciso sair, então. Eu te agradeço de coração. Muito obrigada. Eu que agradeço. Por essa Obrigada parceria. a todos que estiveram aqui com a gente. Obrigada a todos que nos assistiram, que vão nos assistir ainda. A nossa ideia é passar uma palavrinha, né? Bem que seja útil, que alegre o seu dia, que dê um pouquinho de esperança, de paz e conforto, né? Então, eu agradeço a todos, agradeço principalmente a Samira, que me convidou, que me instigou, né, a estudar ainda mais para poder falar aqui e praticar, né? Senão não seria possível também. Então, muito obrigada a todos, tenham uma boa noite, um bom final de semana. Muito obrigada também, Mônica. Vamos viver o agora, né? Então, um beijo a todos. Um beijo no coração de todos. Tchau. Tchau.